Capítulo 3 da distribuição e da prevenção. A distribuição será feita em intervalos regulares nos dias em que houver expediente forense por processamento eletrônico de dados mediante sorteio aleatório e uniforme entre os desembargadores com competência para o julgamento. Parágrafo 1º. Nos meses de julho e dezembro, deverão ser corrigidas por compensação no âmbito dos órgãos fracionários distorções decorrentes do sistema de distribuição por desembargador por dia, verificados no semestre para equalizar as médias individuais, sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 2º. Para cada processo distribuído no órgão especial, 2 outros serão compensados, abatendo-se da distribuição das classes agravo de instrumento ou apelação, o número de processos correspondentes no âmbito da Câmara que o desembargador integra. Parágrafo 3º. Será publicada no primeiro dia seguinte como expediente forense a ata com as distribuições e redistribuições realizadas no dia como expediente forense imediatamente anterior àquele. Artigo 115. Se o sistema informatizado não estiver operante, os processos considerados urgentes serão distribuídos mediante registro em termo próprio, no qual constarão o número e a classe, o nome do relator sorteado, a data e as observações que se fizerem necessárias para o cadastramento posterior. Parágrafo único. Consideram-se processos urgentes: inciso 1, o habeas corpus; inciso 2, o mandado de segurança; inciso 3, o habeas data; inciso 4, o mandado de injunção; inciso 5, a correição parcial; inciso 6, o processo de natureza cautelar previsto em lei; e inciso 7, o processo em que for postulada a antecipação da tutela. Artigo 116. O órgão especial poderá editar ato regimental em caráter exclusivamente transitório ou com eficácia limitada no tempo para definir critérios especiais para distribuição de processos e a fixação das hipóteses de prevenção quando for comum aos processos o objeto ou a causa de perdir e houver expressiva multiplicidade de demandas com características semelhantes que justifique a reunião dos feitos. Parágrafo único. O ato regimental editado nas hipóteses previstas no caput deste artigo objetivará a justa divisão do trabalho e as exigências da segurança jurídica e da economia e das celeridades processuais. Artigo 117. A distribuição da ação, do recurso, do incidente, do reexame necessário e do pedido de tutela de urgência prevenirá a competência do relator para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo ou a processo conexo, inclusive na fase de cumprimento de decisão, ressalvados os agravos com execução penal, que serão distribuídos livremente em relação ao relator da fase de conhecimento, a distribuição do inquérito e a distribuição realizada para efeito de concessão de fiança, decretação de prisão preventiva ou determinação de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirão a distribuição da ação penal. Parágrafo 1º. A distribuição realizada por equívoco não firmará nem modificará a prevenção. Parágrafo 2º. Firmará a prevenção, inclusive, a decisão que deixar de conhecer do feito ou que declarar prejudicado o pedido. Parágrafo 3º. Ocorrendo a reunião de feito no primeiro grau, posteriormente à distribuição de recursos a diferentes relatores, a prevenção em caso de nova distribuição será do relator que recebeu o primeiro recurso, exceto quanto às execuções de sentença promovidas por beneficiados em ações coletivas deflagradas por substituto processual. Parágrafo 4º. Se o relator deixar o Tribunal de Justiça, transferir-se de órgão julgador ou for empossado em um dos cargos de direção ou em uma das funções administrativas, a prevenção será de seu sucessor no respectivo órgão julgador, não sendo restabelecida em face do relator originário, em razão
de retorno posterior ao mesmo órgão, salvo se reassumir sua antiga vaga na mesma Câmara. Parágrafo 5º. Na sucessão de relator, para fins de prevenção, deverão ser atribuídos ao novo relator todos os feitos julgados pelo gabinete e os pendentes de julgamento. Parágrafo 6º. Os processos que, sobrestados em razão de repercussão geral ou multiplicidade de recursos reconhecida no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, quando devolvidos ao órgão julgador para novo exame, serão atribuídos ao relator originário, se ocupante da mesma vaga, ou a seu sucessor. Parágrafo 7º. Concluindo-se que é da competência de um dos grupos da seção criminal ou do órgão especial ou julgamento de processo que tramitou em órgão diverso, ressalvadas as hipóteses previstas neste regimento, não haverá prevenção de relatoria, devendo feito ser redistribuído livremente. Parágrafo 8º. Ocorrendo a extinção de órgão julgador, os processos remanescentes serão redistribuídos livremente aos órgãos julgadores competentes para a matéria. Parágrafo 9º. A prevenção deverá ser conhecida de ofício pelo relator ou arguida por qualquer das partes ou por órgão do Ministério Público na primeira oportunidade ou, se ausente manifestação prévia, até o início do julgamento, sob pena de preclusão. Parágrafo 10. A ausência de regra expressa sobre prevenção autorizará a livre distribuição. Parágrafo 11. As regras de prevenção definidas neste artigo não serão modificadas, ainda que o relator originário tenha ficado vencido no todo ou em parte no julgamento e ocorra a designação de relator diverso para lavratura do acórdão.